algumas palavras saltam ao nosso coração. Para falar a verdade, saltou só uma, irmãos. Tanto esboços que tem, não veio outra palavra. Tentei fugir para um lado, para o outro, mas não ia. Então eu falei, amém, Jesus. Vamos pregar sobre o que o Senhor quer, não o que eu quero. Amém? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu evangelista Lucas. Capítulo bem conhecido da igreja, o capítulo 19. Vamos tomar base a partir do versículo. Primeiro é só 10 versículos, então a leitura ela vai ser bem rápida, irmãos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 19. Epífica diz o Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, ou numa figueira brava, depende da tradução da sua Bíblia, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje. O Léo falou no começo, hoje, a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Os irmãos louvou sobre Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Fecha a tua Bíblia, irmão. Pega na mão do irmão, o pastor orou. No último que eu ministrei aqui, eu estava coração tão acelerado. Não sofro de ansiedade, não tenho nada disso, que eu nem tomei água. Hoje eu já olhei a água e falei, eu vou precisar dela aqui. Glória a Deus, para quem já deixou esse copinho. Vai ter que abrir os dois, porque hoje eu vou precisar de muita água aqui, irmãos. Amados, o pastor orou, mas eu vou fazer uma oração com você. Eu sempre digo, está em Atos 16, versículo 14. Fecha aí. E você intercede por esse irmão que está do teu lado, e esse irmão que está com a sua mão aí presa, intercede. Por quê? Porque vai haver uma conexão neste momento. Soberano e eterno Deus, Pai santo e de poder, assim como o Senhor no sábado, ó Deus, quando o apóstolo Paulo saiu, Senhor meu Deus, para aquele lugar denominado lugar de oração, naquele rio, e a palavra do Senhor diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender o que Paulo estava dizendo. Senhor meu Deus, nesta noite, Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu sou, Senhor meu Deus, evangelista Leandro, e se apresento diante do Senhor para que o Senhor possa usar a minha vida através do teu Espírito Santo, e essa mulher, este homem, esse jovem possa entender o que será falado aqui essa noite. Deus, é um culto denominado culto do amigo, Senhor, e esse irmão, Senhor meu Deus, talvez convidou o seu amigo, a sua amiga, e ela precisa de uma resposta, de uma palavra, e nesta noite não há melhor resposta, não há maior revelação do que a tua palavra, Senhor. Então nesta noite fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz. Eu necessito cada vez mais de ouvir a tua voz, e eu creio que nesta noite, ó Deus, o Senhor há de falar conosco, em nome de Jesus. Só os que acreditam, aplaudam o Senhor.
Amados, é bem verdade que o evangelista Lucas, quando escreve o evangelho, Dr. Lucas escreve esse evangelho, nós sabemos que o ponto principal e o plano que ele vai trazer para nós é um Cristo, ou seja, o Salvador divino na humanidade de Cristo. Para muitos que são estudiosos da Bíblia, você eu também estudo, nós sabemos que o principal deste capítulo é esse versículo 10 do capítulo 19 que lemos, que vai falar de salvação, ou seja, Deus ele tinha um plano de salvação para todo ser humano. Deus ele tem um plano de salvação para todo ser humano. Não é que todo ser humano vai ser salvo, mas Deus tem um plano de salvação para todo ser humano. Se esse ser humano aceitar esse plano de salvação, ele será salvo. E este plano de salvação só vem através de um: Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos que Deus, quando ele constitui o homem, quando ele nos constitui, ele quer criar em nós, e esse culto eu fiquei maravilhado porque vai dentro do tema, ele quer constituir em nós uma amizade. Uma amizade, ele fala de relacionamento. Eu vou na parte introdutória, daqui a pouco eu começo a ministrar, irmãos. Ele fala da parte introdutória, ou seja, do Velho Testamento, se você olhar, você vai ver que Moisés foi amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus. Mas esses homens como eu e você pecaram, mas não deixaram de ser amigo de Deus. Mas por um tempo, e esse tempo foi longo, todos nós sabemos, um tempo de 400 anos, não havia mais a voz de Deus. Deus ele está calado. E quando Deus está calado é perigoso, porque aí começa a surgir algumas coisas, como fariseus, como saduceus, e aí cada um quer falar uma coisa que Deus não está falando. Por mais que conheça e saiba, Deus não está falando, pastor. Mas Deus, como eu já comecei no começo da mensagem, ele tem um plano de salvação. E o plano de salvação agora está em João 3, e você conhece o versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora, mediante ao silêncio, Deus vai começar a projetar e traz a forma divina, também junto com a forma humana. E Jesus, Lucas vai dizer, alguns evangelistas também, se não me falha a memória, vai dizer, Jesus agora ele vai orar, e orando ele vai escolher 12, e desses 12 nós sabemos que um vai ser chamado de amigo, e que vai trair Jesus. Ou seja, se Jesus orou, e andou um com ele, que tinha a espada durante 3 anos, quem somos eu e você para dizer que não somos falhos? Somos falhos, somos pecadores, mas a misericórdia ainda nos alcança. Então esse irmão que está do teu lado não é melhor do que você, você não é melhor do que ele. Nós queremos estar sim dentro deste plano chamado salvação. E eu gosto quando Jesus começa a chamar, quando eu começo a olhar para o capítulo 1 de João, irmãos, vai ser Bíblia essa noite, irmãos, não vai ser nada fora da Bíblia, só Bíblia para que você se alimente, e eu também saio daqui renovado, irmãos, porque eu preciso sair daqui renovado. Quando ele começa a chamar, ele começa num plano familiar, sim. Chama André, André vai até Simão. Já prestou atenção que tem alguém aqui que é irmão de alguém? Ela é irmã do neto, e assim vai. Mas também tem um plano, irmão Emerson, de chamar os amigos Antônio Neto. Porque quando o André chama Simão, olha, Cristo apareceu, aquele que está nas Escrituras. Simão vem e Jesus fala. Diga para o teu irmão, todos que vêm até Jesus, Jesus fala. Jesus não é um Deus mudo, Deus fala. Vai do ser humano ouvir ou não, aí vai de mim e de você, mas que ele fala, ele fala. E o que me chama mais atenção nesse plano chamado salvação é que ele encontra Filipe. E Filipe é mais ousado, porque agora Filipe vai chamar a Natanael.
E aqui está algo que o pastor vem pregando todos os dias no final do culto: o chamado missionário. Porque o chamado missionário, ele se inclui em chamar alguém até Jesus, trazer alguém até Jesus. É frustrante quando eu e você não conseguimos trazer alguém, principalmente num culto denominado amigo. Mas o convite foi feito, então fica tranquilo, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Se não veio hoje, fica tranquilo, Jesus vai alcançar, Ele vai estar aqui do teu lado, glorificando e exaltando a Deus. Felipe vai até Natanael e diz: olha, encontramos aquele a qual está escrito e que Moisés falou, e que está no que os profetas também falaram. Quem é? Jesus de Nazaré. Calma aí. O que eu sei, de Nazaré não pode vir coisa boa. Uma cidade que é prostituta, uma cidade que é mal vista. Você quer vir me convencer que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Eu já ouvi isso, irmãos. Isso entristece o nosso coração. Deste lugar pode vir alguma coisa boa, Maurício? Pode. Sabe por que pode? Porque eu, estudando e meditando, já preguei acho que 5 ou 10 vezes essa mensagem, mas nunca parei para ver como Jesus me deu nesses 2 dias, Maurício. Jesus falou assim: você viu Felipe debatendo, justificando? Quem viu? Ele usou uma expressão, Maurício, que chama a nossa atenção essa noite. Ele usou 2 palavrinhas nele: vem e vê. Vem e vê. A igreja é chamada para quê? Para mostrar Cristo para alguém. Mas eu não vou lá não, porque lá não tem coisas boas. Não, vem e vê. Vem na quarta-feira que você vai ver milagre. Vem no domingo que você vai ver milagre. Vem no sábado no culto de jovens que você vai ver que Jesus está aqui e quer falar com você. Ele quer falar com você. Vem e vê. Não fica se justificando, falando não, que é isso. Não, para de brabar, irmão. Só faz o convite. Vem e vê. Me convenceu, eu vou. E Jesus, já sabendo, quando ele está chegando, Jesus faz um elogio. Jesus diz: olha, um homem que não tem nenhum dolo, ou seja, não tem nenhum engano, que é falha, pecador, mas que o caráter. Aí Natanael olha: de onde tu me conheces? Aí a tradição vai dizer, irmão Emerson, e Jesus fala uma palavra que chama muito minha atenção, que tem dentro da palavra de Deus. Antes, mas bem antes de Felipe te fazer o convite, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Peraí, segura o glória a Deus aí que eu vou aplicar isso aqui para a tua vida. Estar debaixo da figueira era algo comum, porque todos meditavam ali. Só que Jesus falou que antes. Esse antes aqui, a tradição vai dizer, e alguns irmãos que estudam aqui sabem, que quando houve a matança das crianças de 2 anos, que Jesus fugiu para o Egito, a mãe de Natanael vai esconder ele debaixo das folhagens da figueira. Jesus está dizendo para ele: ei, nem era para você estar aqui, já era para você ter morrido há muito tempo. Não era para você estar aqui, mas a misericórdia te alcançou e eu te vi debaixo da figueira. Natanael, o coração dele se enche, porque quando revela, tem uns que vai só atrás de revelação, né? Tem uns que só vai, aí Jesus sempre tem uma retada para esses. E eu vou aplicar porque está no texto, não tem nada fora do texto. Eu creio que a maior revelação ainda é a palavra, não é eis te digo, eis isso, eis aquilo, não. É só você ler a palavra que você vai ver que você tem promessa e muitas promessas ainda. Aí ele diz: olha, verdadeiramente tu és mesmo Cristo, o Messias. Aí Jesus, que gosta de Maurício, deu umas pauladas, mas no Espírito, no último palavra, e nós entendemos que é no Espírito, Jesus vai falar assim:
só porque eu falei que te vi debaixo da figueira e que meu pai teve misericórdia de ti para tu não ter descido à sepultura quando estava todas as crianças sendo decapitadas porque houve matança, isso era uma profecia que se cumpriu. Jesus disse: a partir de hoje, me seguindo, você vai ver o céu aberto. Deixa eu aplicar isso aqui para a tua vida. Segura a mão. Eu gosto quando o irmão segura a mão para receber. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está muito no plano terreno, eu vou te levar para o espiritual. E para ver os céus abertos e anjos, não é esse negócio, eis que vejo um anjo aqui e ali, porque tem gente vendo anjo demais. Não, Jesus está dizendo: eis que a partir de hoje, andando comigo, ouvindo a minha palavra, praticando o que eu digo, fazendo o que eu mando, vai ver os céus abertos, os anjos subindo e os anjos descendo. E se cumpriu isso, evangelista? Só você abrir Atos 1, capítulo 1, versículo 11, você vai ver que se cumpriu. Porque o que Jesus fala, Ele faz cumprir. O que Jesus diz, Ele faz cumprir. Aí Jesus fala para mim e para você: eu não chamei você para viver em plano terreno, eu te chamei para viver o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus é ver coisas extraordinárias, Robson. É ver os céus abertos, é ver a proteção de Deus, é ver as mãos do Senhor. Agora vamos o terceiro aqui, e esse me chama muito mais atenção ainda, porque esse daqui vai interligar na mensagem. Agora você vai entender, você é inteligente e as horas avançam. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus chama, não sei se foi o Du ou alguém que deu uma saudação poderosa sobre Levi. Ele está na coletoria, fazendo seu trabalho normal. Só que alguns estudiosos, principalmente a Bíblia que eu tenho do Alderi eu gosto muito, porque ele é muito estudioso, e alguns que ali estudaram a biografia de Levi, vai dizer que Levi era um homem festeiro, Maurício. Era um homem que gostava de festa. No sábado ele não dava festa, mas na sexta, era aquela que começava na sexta e terminava no domingo, pulava o sábado, volta no domingo, pessoal. Só que agora Jesus vai chamar ele. Por que Jesus vai chamar? Porque Jesus tem um plano de salvação e Jesus chama, sabe quem chama. Porque se Jesus chamou o Hermes, sabe que o Hermes tem influência. Se Jesus chamou o Eduardo, sabe que o Eduardo tem influência. Se Jesus chamou o Roberto, sabe que o Roberto tem influência. Ou seja, alguns vão trazer pouco, mas alguns vão trazer muito mais. Mas a salvação é para todos, todos aqueles que querem Jesus Cristo. Aí Jesus fala: olha, eu vou chamar esse rapaz aí, eu vou chamar esse Levi, porque eu estou observando bem antes que ele tem influência. E quando chama Levi, Levi não muda nada. Levi acrescenta. Diga pro teu irmão: Levi acrescenta. Não, tá muito fraco para pouca gente. Levi acrescenta, diga para ele. Porque eu chamar os meus amigos que trabalham comigo é fácil. Se eu fazer um churrasco e chamar alguns motoristas, alguns ajudantes, é fácil, estão comigo, me conhecem. E aumentar mais uma classe, será que é fácil? Oh, ninguém entendeu, tá fraco aqui, irmãos. Liga o espírito aí. Qual classe que ele aumentou? A dos pecadores. Porque os publicanos já estavam ali. Porque já era acostumado a estar com ele. Mas agora os pecadores. Peraí, é uma classe a mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não te chamei só para chamar aquele que está muito próximo. Eu chamei para muito mais. Aí Levi não vai mudar. Ele vai dar um grande banquete, segundo diz Lucas, capítulo 5. Depois você lê na sua casa, versículo 27. Ele vai preparar um banquete. E lembra quando eu te falei que quando o tempo dos 400 anos fica, aparece algumas coisas? Vai aparecer do lado de fora, os fariseus. Mas depois nós falamos deles. E agora eles chamam. Aí Jesus fala: a casa está cheia. E quando a casa está cheia, Jesus só espera uma oportunidade. Porque alguém vai falar: mas peraí. Chamou os discípulos. Falou: seu mestre come com publicanos e com pecadores. Aí Jesus ouve e toma a palavra. Só que esse embrolho todo do convite, o maioral, o chefe, não veio. Mas diga pro teu irmão: não é só porque não veio
que a notícia desse culto do amigo não vai chegar lá. Porque aquele que ia trabalhar na segunda-feira já não ia mais. Porque agora ele vai seguir Jesus. E o banquete foi dado. E a mensagem foi falada também. Porque Jesus não deixa ninguém ser humilhado. Ainda mais quando é discípulo e está perto dele. Porque muitas das vezes alguns discípulos não têm resposta mesmo. Eles ficam... Aí Jesus toma a palavra. E quando Jesus toma a palavra, irmãos, os sãos precisam de médico. Eu vim para os enfermos. Eles precisam. Esses pecadores estão enfermos. Esses publicanos estão enfermos. Levi estava enfermo. Essa notícia, ela vai correr. Porque na segunda-feira, a vida de Levi já mudou. Não vai ser mais odiado, que agora ele está do lado de Jesus. Vai ser perseguido? Vai. Mas por aquilo que ele fazia? Não. Por ser mais um publicano? Não. Estou largando aqui, ó. E agora, como a província, os publicanos andavam de província em província, alguém chega lá para Zaqueu. Fala, Zaqueu, você não quis ir não, né? Mas alguns funcionários estão seguindo um tal de Jesus Cristo. E o que esse Jesus Cristo faz? Ele falou que é médico. Só isso? Não. Ele cura também. Ele dá visão ao cego. Ele restitui casamento. Ele também ressuscita o morto. Peraí. Então eu preciso conhecer esse homem. E todos nós sabemos que Zaqueu, ele está num patamar maior. Só que diante da situação que ele se encontra, porque o nome Zaqueu, quando nasce, tem um significado estrondoso. Porque quando ele nasce, eu vou usar o Wellington depois como experiência aqui, viu, Wellington? Dá glória a Deus aí, viu? Senão eu jogo esse microfone na sua cabeça. Quando ele nasce, o pai e a mãe, principalmente o pai, colocam o nome de Zaqueu. O significado é puro. Todos que passam e olham dizem, olha, nasceu um menino puro. Lá vai alguém puro. Só que nós sabemos que com o crescimento, algumas impurezas entram em nossa vida. Porque nós nascemos, sim, formados do pecado, sim. Mas até os 7 anos da inocência, somos puros. Se Jesus voltar hoje, a criança de 7 anos. Mas com o passar do tempo, ele vendo o Império Romano tomando todo a Palestina, ele tem uma ideia que vai destruir aquilo que era puro. Diga para o teu irmão, tem certas ideias que destrói aquilo que é puro. Ele vai comprar o título para se tornar um trabalhador, um homem que vai trair a sua nação a trabalhar para o Império Romano. E agora, eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, a fama dele vai mudar de alguém que era puro para alguém que é traidor, para alguém que é ladrão, para alguém que é rejeitado. Se ele chegasse na venda do pastor Márcio e essa toalha custasse R$5, ele falava para o pastor Márcio, a partir de hoje, você vende a R$10. A R$9, porque eu preciso dar a Roma o que eu quis servir e vou tirar o que é para mim. E nisso ele ia se enriquecendo. Mas a riqueza em si não traz. Muitos falam assim: dinheiro traz felicidade. Você fala, evangelista, dinheiro traz felicidade. Por que tem muitos ricos se matando? Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra salvação. Dinheiro não compra felicidade. Compra sim, irmão. Se eu comprar um carro, eu sou feliz. Se você estiver sem Jesus, você já sabe o que vai acontecer com você automaticamente.
com seu bem. Sim, na presença de Deus, com sabedoria e o dinheiro não te dominando, não, você vai ser próspero. Você vai abrir o seu negócio, você vai ser que nem o Hermes. Se quiser começar a trabalhar amanhã 10, 11 horas, ele vai poder ter o negócio. Louvado seja Deus por isso. É diferente de nós, né, irmão Eduardo? Quando acorda na segunda-feira, o celular desperta, bate nele lá e perde horário e tem que ouvir o patrão falar: chegou meia hora, 1 hora atrasado. Perdoa em nome de Jesus. Então vamos para a mensagem. Cria-se algo dentro do coração dele. Ele não é feliz, porque a mente dele tem um algo: eu sou puro. Mas para quem está olhando do lado de fora, é um ladrão, é impuro. E o pior ainda, não poderia nunca um publicano entrar dentro de uma sinagoga. O dinheiro dele tirou a adoração dele. Ele se corrompeu. Mas aquele que se arrepende aqui dentro, aquele que recebe a informação de que muitos que eram como ele estava transformado, estavam andando com Jesus, ele fala: peraí, eu tenho que conhecer esse homem. E agora ele vai procurar ver quem é Jesus. Só que aí tem algumas coisas que vai impedir. Primeiro, a multidão. Segundo, ele era do tamanho do Hélio. Dá um glória a Deus, irmão, para o Hélio se sentir. Se não me falha a memória, 1,58 m, 1,60 m, Hélio. Pode pesquisar depois. Então o Hélio deve ter isso, né, Hélio? Você não é mais baixo do que isso, né, irmão? Misericórdia. Ele era... É você olhar o Hélio, você está olhando para Zaqueu. Eu falei que eu ia te usar, irmão. Com todo respeito e carinho. Os irmãos entender. A multidão, ainda mais um judeu, ele tinha em média 1,75 a 1,77. Eu estudei a cultura para aplicar aqui para você. Então ele está aí aproximadamente 17 centímetros, você que é bom de matemática, abaixo. Então qualquer filho que nascer é mais alto do que Zaqueu, né, irmãos? Porque os filhos já nascem grandes, né, pastor? Então, é nada, é um... Só que essa multidão, ela é interessante. Ela vai atrapalhar ele, só que ela já tentou atrapalhar alguém que também era cego lá atrás. Porque agora Zaqueu vai ter a última oportunidade. Eu vou aplicar isso daqui porque o Espírito Santo queimou no meu coração. Tem pessoas que estão aqui dentro que hoje pode ser a sua última oportunidade, amigão. Porque Zaqueu entendeu que aquilo era a última oportunidade. Para quem sabe, Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus vai se entregar, está cumprindo um plano terreno, que é o plano que alcançou eu e você, a morte de cruz, a salvação. Jesus está indo, e quando ele está subindo, ele vai curar um cego. E esse cego me chama muita atenção. Todos sabem, cego Bartimeu. Porque quando Jesus está passando, e essa multidão, que é aproximadamente 5.000 pessoas seguindo a Jesus, porque quando Jesus ia passando na beira do caminho, quando Jesus ia passando na estrada, as pessoas iam saindo, ia se juntando à multidão. Aí o ceguinho que ouve, o cego que ouve, pergunta. O cego que ouve, ele pergunta. Porque aquilo ali está sendo algo novo. Porque quando alguns monarcas iam descansar em Jericó, principalmente no inverno, por causa das palmeiras, da proteção, passava-se a cavalaria. Só que agora, pastor, está passando. Então o Bartimeu está falando: peraí, tem algo diferente aqui. Aí ele pergunta e diz: quem passa? Quem passa? Eu não vou forçar aqui o texto e falar que foi Natanael que respondeu isso, não. Eu vou falar que alguém, porque está aqui na própria palavra de Deus, disse: olha, quem passa aí é Jesus o Nazareno. Aí você vai ver alguém que enxerga e vê o defeito. Você vai ver alguém que não enxerga, mas vê ele como rei. Alguém entendeu, alguém entendeu. Isso é bom, alguém entendeu. Porque tem muitos que acham que enxergam e não enxerga nada. Porque na primeira oportunidade ele vai falar: peraí, mas pode ser mesmo? Aí quando o ceguinho ouve Jesus de Nazaré, ele não quer saber, porque a situação dele é a mesma de Nazaré. Ou seja, a minha situação não é melhor que a sua.
A sua situação muitas das vezes não é melhor do que a dele. Mas quando nós reconhecemos Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele reconhece, fala, peraí. E a única coisa que para Jesus ainda é a verdadeira adoração. Porque a multidão vai dizer, para de clamar, para. Você acha que Jesus vai olhar para você? Você é um lixo. Você está aí junto do caminho. Ele não vai olhar para você, ele tem coisa mais importante. Mentira de Satanás, continua clamando. Jesus, filho de Davi, me liberta. Jesus, filho de Davi, me transforma. Jesus, filho de Davi, transforma a minha vida, porque eu preciso. Aí o Jesus que escuta o clamor diz, espera aí, para multidão. Chama esse cego aí. Aí diz que quando o cego, eu não vou pregar sobre o cego aqui, quando ele é curado, a multidão dá glória a Deus. Diga pro teu irmão, na multidão tem falsidade. Diga, na multidão tem falsidade. Diga pro teu irmão, ora por discernimento. Se você estiver junto com a multidão, você vai ter falsidade. Porque deram glória a Deus, falou glória a Deus, o ceguinho voltou a enxergar, mas estava repreendendo ele. Estava repreendendo, aí quando glória a Deus, voltou a enxergar, sobe. Aí Zaqueu, que nós voltamos, eu vou finalizar agora, porque o Rodrigo vai louvar aqui no final com a banda. Ele vai punhar esse plano dentro do seu coração. Ele fala, peraí, eu quero ver esse Jesus, eu quero ver ele. E Zaqueu está como muitas pessoas que vieram aqui essa noite. Ele quer ver não vendo. Como assim, evangelista? Ele quer ver escondido. Ele quer ver subindo. E ele põe isso dentro do coração dele. Fala, eu sou de pequena estatura, quer saber? Eu vou subir naquela figueira brava ali. Todo mundo aqui sabe que existia mais de 500 espécies de figueira, principalmente em Israel. Essa daí é formato da copa, ou seja, ele sobe e ninguém vê ele. Aqui eu estou escondido. Aqui ninguém me vê. Eu não vou aqui crucificar não, porque uma vez quando eu entrei dentro de uma igreja evangélica, eu fiz isso aqui, Maurício, atrás do irmão. Aqui ninguém me vê. Diga pro teu irmão, Jesus já te viu, ó. A Laine falou aqui, Salmo 139. Jesus já te viu antes de você nascer. Você acha que você está escondido aqui? Os olhos dele percorrem essa terra todinha. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Zaqueu subiu, a multidão não viu. Porque quem está na multidão vê pouca coisa. Aí Jesus vem e fala, eu já vi, Zaqueu. Porque Deus é aquele que vê o ser humano antes mesmo do ser humano saber que Deus existe. Moisés, quando Deus se apresenta na sarça, Samuel nem conhecia, aí ouviu uma voz, mas o Deus conhecia Samuel. Nessa noite Deus está dizendo para alguém que eu te conheço. Eu sei como foi sua semana, o seu mês. Eu sei quem você verdadeiramente é quando você sai deste culto. Eu sei quem verdadeiramente você é dentro da tua casa. Jesus sabe, eu não sei. Eu não conheço, poucos aqui eu sei pelo nome. Mas Jesus sabe. Jesus sabe o seu endereço. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe quando você vai se esconder. Eu só quero ver. Aí Jesus fala, não, eu quero intimidade. Eu tenho um plano de salvação para a sua vida. Aguenta 5 minutos que eu vou terminar. Aí lá vem Jesus, para. Quando para a multidão, logicamente para. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus libera a palavra, a multidão começa. Como pode? Este homem aí é um traidor. Este homem aí, Jesus essa noite está falando, não julgue. Você não sabe o coração dele e dela, não julgue.
Não somos aqui para julgar. Você não sabe como ele entrou aqui, você não sabe como ela entrou aqui, você não sabe a luta dele para ser liberto, você não sabe a luta dela para estar aqui. Então não julgue, não julgue, não julgue. O coração dele e dela já quer ver Jesus, e essa noite Jesus está dizendo: eu quero ir com você essa noite para a tua casa. Eu quero ir para a tua casa. E quem está se convidando aqui é Jesus. Não é lá, e não é Jairo que vem chamar Jesus. É Jesus que diz para Zaqueu: essa noite me convém pousar em tua casa. Essa noite eu quero pousar na tua casa, porque eu sei que tem algo que precisa ser mudado lá dentro. Eu sei que você quer o coração transformado. Eu sei que você quer ouvir uma palavra lá dentro. Eu sou o Deus que falo através da multidão, mas eu quero falar com você lá dentro também, Zaqueu. Para mim você ainda é puro, Zaqueu, porque você já está liberto a partir do momento que você decidiu me ver. Espera aí. Nunca se viram, e como pode chamar pelo nome? Ei, Deus já te conhece há muito tempo. Deus sabe o teu nome, o teu endereço. Ele quer fazer algo para transformar a tua vida. E agora eu corro na mensagem. Zaqueu está com o coração transformado. Zaqueu não está preso nas riquezas. Pelo contrário, ele diz: eu vou devolver. Se eu tenho roubado, eu vou devolver. Eu vou devolver 4 vezes mais. Todos nós sabemos que no livro do Êxodo, o ladrão tinha que devolver 2 vezes só. Só que aí ele está falando: não, eu quero fazer algo maior. Eu quero mostrar verdadeiramente o meu arrependimento. Jesus essa noite está dizendo: rasga o coração verdadeiro aí. Rasga esse coração verdadeiro aí. Faz algo que seja maior daquilo que todos estão fazendo. Faça algo maior, para que verdadeiramente eu vejo e falo sobre transformação. Porque quando Jesus entra na casa dele, Jesus vai dizer assim: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando Jesus cita Abraão, é culto do amigo. E Jesus está falando o quê? Do amigo de Deus. Jesus está dizendo para Zaqueu, no trocadilho: ô Zaqueu, você é filho de Abraão, rapaz. Você também tem fé. E hoje você se torna meu amigo, porque eu vi arrependimento. Porque tem muitas pessoas aí, Maurício, e o Espírito Santo me deu uma porrada através da palavra. E é gostoso quando você toma uma pancada através da palavra. Que tem pessoas, principalmente no meu trabalho, que diz assim: meu melhor amigo é Deus. Aí eu te pergunto, e vou perguntar para alguns lá: e Deus, será que Ele é teu amigo? Se ponha de pé. Pastor, passou 5 minutos, pastor, mas é 40 minutos de sermão, falta mais 5. Aguenta 5 aí. Aguenta 5 aí. Eu não vou te fadigar. Presta atenção. Hoje você tem uma decisão muito importante na sua vida. Pastor, tem que aplicar isso. Não tem como não aplicar isso. Tiago vai nos dizer, capítulo 2, na sua carta universal. Põe aí, capítulo 2, versículo 23. Quem estiver lá no fundo. Que diz assim: e creu Abraão em Deus, isso foi imputado por justiça, e Abraão se tornou amigo de Deus. Amigo, Léo. Então essa noite eu te convido a se tornar amigo de Deus, porque o mesmo Tiago, no capítulo 4 e o verso 4 também, depois você põe aí na parte final, vai dizer que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Vira para alguém que está do teu lado e fala: e aí, vai ser amigo de Deus ou inimigo dele? É culto do amigo. Diga para o teu irmão aí: Zaqueu se tornou amigo de Deus. A salvação chegou dentro da casa dele, ele ouvindo
Jesus fala: tu tem fé, rapaz, tu tem fé, tu aceitou o meu convite, tu aceitou o meu convite de eu ir posar na tua casa. Levanta a mão. Jesus tem um convite para você essa noite aqui. Jesus tem um plano de salvação para a tua vida aqui. Urabaio como um dia sebia cantaraba do querebanda gachê. Jesus tem um plano de salvação para alguém aqui. E Jesus está dizendo: eu quero sair andado com você por essas portas. Jesus tem um plano de salvação para alguém aqui. E Jesus está dizendo: pode vir, meu amigo, pode vir, minha amiga. Cadê a primeira pessoa que vai ser amigo de Deus essa noite? Cadê a primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus essa noite? Cadê a primeira pessoa que quer vir aqui? A banda pode tocar.